Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Lourdes Borges, engenheira agrônoma, e hoje nós vamos falar por que a lagarta elasmo ataca as lavouras. Então, gente, a lagarta elasmo, ela somente ataca aonde falta zinco. É isso mesmo. Quando a água falta por alguns dias, a gente percebe, logo a lagarta elasmo ataca. Então, quando fica uns dias sem chover, aí você volta lá na sua plantação, quando você menos espera, tem aquele monte de plantas cortadas, né? Desse jeito aqui que a gente está mostrando nessa foto. Então, por que que isso acontece? Isso acontece quando as sementes não têm reserva de zinco o suficiente para crescer, para superar as 2 primeiras semanas, até que as raízes da planta começam a nascer para explorar ali o solo e absorver o zinco que está no solo. Então, quando a gente planta uma semente fraca, uma semente sem zinco, aí a planta que vai nascer vai estar suscetível ao ataque dessa lagarta, né? Porque a planta não tem reserva suficiente naquelas 2 primeiras semanas. Se não faltar água, não vai ter problema. Mas se tiver ali, a planta nasceu, né, tá crescendo ali, tiver ali uns 2, 3 dias sem chover, aí o risco de ser atacado por essa lagarta é muito grande. O problema é maior quando o solo está seco, porque as raízes levam mais tempo para crescer. Então, se o solo está úmido, normalmente a planta vai crescer, né, e não tem problema. Então, esse problema com a lagarta elasmo é mais comum nos solos arenosos, né? Porque o solo arenoso não guarda água. O solo com mais argila, ele guarda água com mais facilidade. Já nos solos arenosos, a água não fica ali armazenada. Então, o ataque da lagarta ocorre com mais frequência, né? Pode ocorrer também nos solos argilosos, mas ocorre com mais frequência nos solos arenosos, justamente por falta da água. E também porque no solo seco o zinco fica menos disponível, pois se movimenta por difusão. Então, essa é uma característica desse nutriente, do zinco, né? Então, é a forma como ele sai do solo para entrar dentro da raiz da planta. Então, precisa ter água. E o movimento é muito lento, esse da difusão, né? Então, se faltar água, aí a planta não consegue absorver o zinco. É diferente do que acontece com o nitrogênio, que vai por fluxo de massa, né? E conforme a planta vai transpirando, ela vai liberando água pelas folhas, aí vai formando uma tensão negativa, a raiz vai lá embaixo e consegue absorver mais água e junto leva os nutrientes. Com o zinco, isso não acontece. O tipo de movimento que se dá no solo, do solo para a raiz, é diferente. E se faltar água, aí o zinco não vai. Por isso que nós temos o problema com a lagarta elasmo, né? Porque o zinco não consegue, a planta não consegue absorver o zinco, aí a nossa planta vai ficar suscetível ao ataque da lagarta elasma. Então, nessas condições, a planta não consegue absorver quase nada de zinco quando o solo está seco, né? Aí a lagarta elasma aproveita, né? E qual que é a solução para esse problema? Então, antes do plantio, é pulverizar as sementes com uma solução de zinco. Então, se a semente, a gente não sabe se a semente tem ou não a reserva suficiente de zinco, né? Então, para evitar esse problema, a gente já recomenda fazer uma pulverização antes de plantar as sementes com zinco. Você pode utilizar diversos produtos que tem aí no mercado, né, à base de zinco, usar uma solução de sulfato de zinco aqui, ó, 0,035%. Isso aqui já é o suficiente para proteger as plantas novas do ataque da lagarta elasma. Então, isso aqui é só para aquelas 2 primeiras semanas. Aí depois, quando as raízes já estiverem lá desenvolvendo, né, a raiz vai explorar o solo e vai absorver o zinco que tem lá no solo. Então, aqui nós temos uma pergunta das pessoas que nos acompanham aqui, né? Esse aqui é o Fabiano José. Ele perguntou, professora, essa lagarta ataca o morango e posso fazer o mesmo procedimento? Então, Fabiano, a lagarta elasma, ela pode atacar diversas culturas, né? Ela entra assim, ó, no colmo aqui no colmo, como você está vendo aqui nessa foto, né, das plantas novinhas. Mas no morangueiro, ela não é muito comum, mas pode sim atacar, mas não é muito comum. A lagarta rosca é mais comum atacar o morangueiro, né? Mas a lagarta elasmo não é tão comum, não. Mas você pode prevenir, né? Já colocar ali o zinco na hora de fazer o plantio das suas mudas de morango, tá bom? Aí nós temos aqui também a pergunta do Gil Castilho. Ele falou: essa lagarta elasmo é a mesma lagarta rosca? Não é, não, Gil. A lagarta rosca é essa outra aqui, né? Uma das diferenças da lagarta elasmo com a lagarta rosca é que a lagarta rosca ocorre em solos mais úmidos, ao contrário da lagarta elasmo, que acontece, ela ataca ali quando o solo está mais seco.
E então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva aqui no nosso canal e até uma próxima oportunidade.